frente com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta sexta-feira, dia 27 de abril. Amanhã, dia 28 de abril, é lembrado como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e de Doenças do Trabalho. Hoje pela manhã, o Programa de Saúde do Trabalhador, o PST, fez realizou um ato na Praça Toledo Barros e reuniu diversos órgãos para falar do tema, para abordar o tema. Tinha uma exposição com fotos de acidentes de trabalho no Coreto, tinha entidades com barracas, o SENAC com os alunos do curso de técnico de segurança do trabalho, tinha aferição de pressão, Secretaria da Saúde, tinha lá o SEST Senat, tinha lá o SESI e também os sindicatos ligados à União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, o STL. Pessoal do Trânsito, Secretaria de Mobilidade, fazendo a campanha Trânsito do Bem também. E o pessoal todo abordando esse grande mal da nossa sociedade que não quer deixar a nossa sociedade tranquila, né? As ações de prevenção a acidentes e doenças do trabalho são muito poucas as ações. Os números mostram em Limeira
nos 2 primeiros meses desse ano, uma retomada de um nível, de um número alto do número de acidentes de trabalho. Pra você ter uma ideia, 2016, os 2 primeiros meses nós tivemos 390 acidentes de trabalho. Ano passado caiu para 342 acidentes de trabalho, 2017. 2018, nos 2 primeiros meses, o número volta a subir para 387 acidentes de trabalho no município, sendo que um fatal já, temos uma morte. Na semana que ocorreu, que ocorre, que se relembra, né, o Dia Mundial em referência às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, tivemos um acidente em Cordeirópolis, não em Limeira, mas em Cordeirópolis, onde um jovem teve a mão decepada numa serra em uma grande fábrica de urnas funerárias lá de Cordeirópolis. Quer dizer, não vou dizer que nessa semana não podia ter acontecido só porque é a semana do dia, não, mas mostra que o problema está aí e precisa ser combatido com constância pelas nossas empresas, pelo Ministério do Trabalho, pelos órgãos, pela Fundacentro, os órgãos a quem compete esse trabalho, não é isso? Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, vai falar com a gente um pouco sobre esse e outros temas. Esse é um problema que envolve cultura, conscientização. Tem empresário que diz que o trabalhador não se recusa a usar o EPI, né? É um problema de fiscalização, é um problema de punição, mas também um problema cultural, né? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Exatamente, André. É importante dizer, né, que o movimento sindical aqui de Limeira está sempre realmente participando efetivamente, né, cumprindo o seu papel, né, que é realmente estar fazendo esse trabalho de conscientização, né, da questão dos acidentes do trabalho. Agora, como você disse, André, eu acho que é uma questão de consciência, né, de toda a sociedade, né, dos empresários, mas muito mais a questão realmente de ações do governo, né? Se você analisar friamente, o governo não tem feito absolutamente nada para que pudesse realmente contribuir na prevenção do acidente. Não tem outro remédio para acidente do trabalho a não ser as ações preventivas, né? E esse governo está sempre na contramão. O Ministério do Trabalho, que é o principal órgão fiscalizador das condições de trabalho, né, certo? Ele está totalmente sucateado, não tem nenhuma condição. Por mais que os agentes fiscais do Ministério do Trabalho tenham esforçado e bastante realmente para poder atender as demandas, mas é praticamente impossível atender com essa deficiência de profissionais que tem e com essa falta de estrutura desse órgão, né? E por outro lado, a gente tem que bater em cima das questões que, por exemplo, esta reforma trabalhista, ela contribui muito, inclusive, para aumentar o número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A partir do momento que as condições são precarizadas, a possibilidade do trabalhador sofrer acidentes do trabalho e doenças ocupacionais é bem maior, André. E essas são algumas ações que elas precisavam realmente ser tidas pelo governo, e o governo está na contramão. Agora, eu acho que o movimento sindical, né, certo, tem que cobrar constantemente, e nós temos feito isso permanentemente, cobrado do governo ações para que possa realmente fazer com que as empresas também cumpram, né, pelo menos a lei, né? Seja com equipamento. Você colocou a questão, né, que muitas vezes o trabalhador tem resistência de usar o equipamento, né? Primeiro, é importante dizer que é preciso primeiro fazer o trabalho de conscientização, né? E os equipamentos eles têm que ser adequados, né, para que o trabalhador possa realmente estar utilizando com consciência
e com eficaz, né? O equipamento precisa ser eficiente para que possa realmente proteger o trabalhador. Agora, André, isso eu acredito que só será possível mudar se nós realmente mudarmos o governo e fazer um governo que possa realmente estar preocupado com a população. Porque em todos os eventos que a gente vai, né, é unânime dizer, acidentes do trabalho não interessa a ninguém. Não é benéfico para ninguém, é prejudicial a todos. É prejudicial a quem sofre o acidente, é prejudicial à empresa porque muitas vezes perde um bom profissional, certo? É realmente prejudicial à sociedade. O próprio INSS, né? Para o próprio INSS e para a sociedade, que esse trabalhador acaba realmente sofrendo um acidente e vai ficar afastado na Previdência, certo? E, por outro lado, às vezes, quando esse acidente é fatal, você tem a pensão que tem que ser pago e tal. Sim. Tudo isso. E o trauma que a família sofre, porque nós que acompanhamos de perto na maioria desses acidentes que ocorrem, principalmente nas indústrias de alimentos, sabemos realmente o trauma que causa para a família, né? Imagina você, um trabalhador sai de casa para trabalhar, né? E muitas vezes volta aí faltando um braço, uma perna, ou às vezes até um acidente fatal acaba realmente... Quer dizer, isso traz para a família um trauma muito grande, que demora muito para realmente recuperar desse trauma, né? Então, realmente... a prevenção tinha que ser realmente com mais eficiência. E para isso é preciso você ter política preventiva, né? É preciso que o governo realmente tenha política preventiva na lei. E é preciso que as empresas tenham consciência de aplicar as políticas e fazer investimento, né, de prevenção dentro das empresas, né? Sim. E aí também fazer o trabalho de conscientização para que todos os trabalhadores tenham consciência que um acidente realmente pode trazer realmente grandes consequências para ele e para toda a sociedade de uma forma geral. Para os ouvintes entenderem, se fala que o governo não tem nenhum interesse na inspeção do trabalho, né? Que o governo, esse tipo de governo que a gente está vivendo aí, esses caras que estão lá que só falam de cortar gastos e que o Brasil precisa retirar direitos. Esses caras, o que eles fizeram com o Ministério do Trabalho impede o auditor do trabalho de chegar à empresa, puni-la ou pelo menos orientá-la. Alguns dizem que é por desleixo. Outros, os próprios auditores, o SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, afirma que é de caso pensado isso, para deixar as empresas em paz. Você vê para uma região como a nossa, de mais de 1 milhão de habitantes, o número ínfimo de fiscais do trabalho, que não passa de 20. E em Limeira, nós nem agência temos. Esse trabalho que, assim, quando o trabalhador vê, olha, tem uma serra lá que está perigosa, né, Arthur? Aquela serra, eu não gosto dela. Ou aquela caldeira está perigosa. Era nesse momento em que o Ministério do Trabalho deveria atuar, fazendo a prevenção, autuando e até multando, corrigindo o problema antes de acontecer. Ele acaba vindo depois por falta de pessoal, né? Quando há a morte e há o acidente. Exatamente. Quer dizer, essas são as ações preventivas que precisam realmente acontecer, né, André? Porque se você não faz... E o custo disso, né, certo? Quer dizer, se você tem ações preventivas e que você possa prevenir o acidente do trabalho e evitar que ele ocorra, né, certo? Você tem realmente a garantia de que aquele profissional vai continuar na sua atividade, certo? Você não tem a questão realmente do familiar, né? Não sofrer esse trauma. Você tem a questão econômica do país. É uma série de consequências que você pode evitar, né? Agora, André, a gente está falando do acidente do trabalho, né? Certo? Que o governo não faz nenhum tipo de investimento na fiscalização. Mas se nós também formos analisar, né, o trânsito, né, do nosso país é um caos, né, certo? Quer dizer, você tem um desenvolvimento das rodovias,
Aí você facilita a compra de veículos particular, não faz investimento no transporte coletivo, né? Com isso você lota as rodovias com mais risco de acidente. A quantidade de acidentes que ocorre, principalmente nesses feriados prolongados, né? Que vamos ter agora né? Sim. Quer dizer, basicamente, muita gente não vão estar trabalhando na segunda-feira, porque na terça-feira é o dia do trabalho, 1º de maio, né? Certo? E possivelmente vão estar emendando aí sábado, domingo, segunda e terça, né? E a gente sabe que esses feriados prolongados ocorre uma elevação enorme nos acidentes e que muitos acidentes nas estradas são fatais, né, André? Sim. Então, tudo isso tinha que ter política realmente para desenvolver o transporte coletivo e transporte mais seguro, né? Enquanto você vê os outros países, né, de primeiro mundo fazerem grandes investimentos, né, nas ferrovias, né? E aí você vê o Brasil realmente, as ferrovias estão sucateadas e aí... Por quê? Porque é o interesse econômico, né? Quer dizer, aí você tem as rodovias, você tem os pedágios, né? Certo? E aí uma fábrica de... Aí você tem uma fábrica de arrecadação nos pedágios, uma fábrica de arrecadação nas multas, né? Certo? E por aí vai o interesse, né? Certo? E, infelizmente, a segurança da sociedade fica em terceiro plano. Pois é. Mandar um abraço para o Rubens Bueno, o vice-presidente do Sindiguarda, Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira. Boa tarde, André e senhor Arthur. Um ótimo programa aos senhores. Oi, Rubens. Obrigado, Rubens. Um grande abraço. E ao Buc, Luiz Buc. Luiz Buc conhece? Lá, esse é da casa. Esse é da casa. Metrópole Iracemápolis. O único problema dele é que ele anda com alguns escorpiões no bolso. Ele tem esse mal também. Conheço muita gente assim. E de vez em quando escapa alguns, hein? Ainda coloca a gente em risco às vezes, né? É complicado. É uma criação que o Buc cuida com muito carinho, os escorpiões do bolso. É perigoso ele enfiar a mão naquele bolso, viu? Boa tarde a todos do programa Hora do Trabalhador. Isso aí, Buc. Bom, a gente falou do acidentes de trabalho. Amanhã é o dia. Vou deixar um pouco para o Luiz Biagioni falar sobre o tema. Nós tivemos esse evento de hoje. Ele vai contar um pouco mais sobre isso. O Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato nas Indústrias da Alimentação de Limeira e região, esteve lá. Bateu um papo aqui sobre esse tema. Vamos falar sobre... a gente está sempre falando aqui sobre política e conversando um pouco com o Arthur antes do programa. Ele me colocou uma coisa que deveria ser assim fazer um quadro com essa frase, porque essa frase deve ser a frase de todo mundo em 2018. Não adianta... Esse ano de 2017 mostrou ao trabalhador que não adianta nada, não adianta você fazer nada pelo país, nada, prestar nenhuma contribuição, fazer parte de nenhum grupo, gastar o seu suor, o seu dinheiro, seu esforço com nada se você votar errado. Esses congressistas dessa legislatura provocaram a maior decepção, seja com envolvimento com corrupção, seja com inoperância, com a dificuldade de fazer esse grande país andar, que a gente aprendeu essa lição, né, Arthur? Esse ano vai ser o ano de saber votar. Nós tivemos na terça-feira o envolvimento oficial do Fórum Sindical dos Trabalhadores com o movimento Basta. Explica pra gente o que é o movimento Basta. Exatamente, André. É importante que todos aqueles que estão aqui nos ouvindo entendam de que o Fórum Sindical dos Trabalhadores é um órgão que compõe 22 confederações de trabalhadores, tanto trabalhadores das empresas privadas como do setor público. E nós chegamos à seguinte conclusão: todo esse trabalho que nós temos procurado fazer junto ao Congresso para defender algumas causas dos trabalhadores e causas sociais, com esse Congresso não tem nenhum êxito. Por quê? Porque a maioria dos parlamentares desse Congresso Nacional, e aqui eu estou falando da Câmara dos Deputados Federal
e também do Senado Federal. Eles não têm nenhum interesse de fazer e aprovar nenhuma lei que possa realmente atender às necessidades da sociedade. O interesse deles é exclusivamente atender os grandes grupos financeiros internacionais e nacionais e os grandes grupos empresariais nacionais e internacionais. Esse é o objetivo da maioria dos parlamentares que lá estão. E não adianta você tentar convencê-los que eles já têm realmente a posição firmada. Por mais que nós tentamos realmente mostrar a eles que tanto essa questão da reforma trabalhista traria realmente um grande problema de conflitos em nosso país e não resolveria o problema do desemprego, pouco adiantou falar com eles ou nada adiantou, eles foram lá e aprovaram. Então, André, o BASTA, que foi criado dentro do Fórum Sindical dos Trabalhadores, ele tem como objetivo organizar um grupo de pessoas que pretendam realmente estar disputando um cargo na política e através do BASTA nós estamos verificando o passado dessas pessoas, qual foi o comportamento deles no passado. E estamos convidando essas pessoas que têm um passado limpo, que sempre realmente foram cumpridores dos seus deveres, sempre defenderam realmente os interesses da sociedade e que eles estão realmente se colocando à disposição para se candidatar e buscar uma vaga, ou seja, na Assembleia Legislativa, no Estado, ou seja, na Câmara Federal, ou seja, no Senado. Nós estamos criando esse grupo que nós vamos estar apresentando essa alternativa para a sociedade no país todo. Olha, tudo bem, não dá mais para continuar com esses que estão lá hoje no exercício de mandato na Câmara Federal e no Senado Federal. Mas nós temos aqui um grupo que nós queremos apresentar para vocês, que nós estamos acompanhando e estamos realmente dizendo de que esse grupo, pelo menos essas pessoas, são dignas de poderem estar representando a sociedade lá no poder. E acreditamos, André, que esta é uma grande alternativa que está sendo feita. E nós estamos percorrendo aí todos os estados, né? Fizemos, como você muito bem disse, na última terça-feira, nós fizemos um encontro lá em Brasília e foi muito bom. Tivemos lá 50 entidades sindicais participando, né? Tivemos lá alguns parlamentares que têm votado também. A gente precisa dizer que a gente não pode generalizar também que tem, embora uma minoria, mas tem parlamentares lá que têm realmente votado de acordo com o interesse da classe trabalhadora e da sociedade. Agora, André, nós vamos ter um encontro no próximo dia 22 de maio, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aonde nós vamos estar chamando todos aqueles que pretendem realmente concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do seu estado e que queiram assumir esse compromisso com a classe trabalhadora e com as causas sociais, para que nós possamos analisar quais são as pessoas que nós vamos apoiar, né, para poder estar realmente pleiteando aí na próxima eleição desse ano uma vaga lá na Assembleia Legislativa. Essa é uma ideia que nós estamos trazendo, estamos realmente trabalhando intensamente, né, certo? Independente, nós não estamos aqui verificando esse ou aquele partido, o que nós estamos vendo são as pessoas, certo? Nós queremos pessoas realmente que tenham compromisso com o país, com o desenvolvimento do país, tenha compromisso com o bem-estar da sociedade brasileira. Esse é o caminho que nós estamos buscando e acreditamos realmente que pode ser uma grande alternativa e um começo para que a gente possa mudar tudo isso que está acontecendo no país.
Porque as pessoas que não têm responsabilidade com a sociedade, eles acabam desvirtuando. Vai para o lado da corrupção, vai para o lado do interesse próprio dele, vai pelo lado de defender grupos econômicos, certo? Que não precisa realmente de defesa, porque já tem as suas condições, e abandona realmente as necessidades da maioria da sociedade. E aí é isso que nós estamos vivendo, o caos na saúde, na educação, na segurança, né, certo? É porque essas pessoas não têm responsabilidade com a sociedade. E não adianta a gente fazer coisas paliativas. Questões paliativas precisa fazer às vezes para sobreviver, mas elas não resolvem o problema, né? É como, por exemplo, eu vou fazer aqui uma emenda para... É preciso fazer? Tem que fazer. É obrigação do parlamentar fazer emenda e trazer realmente recurso para a sua região, para o seu município, certo? Mas só isso não resolve. É preciso, se está faltando verba para o município, é preciso mudar o sistema. É preciso que o município passe a ter uma fatia maior da receita para poder atender as necessidades da sociedade. O limeirense passou tanto tempo sem deputado, né? E sofreu por isso diante do nosso sistema doente, que ele aceita isso, né? Que se vier emendas, já tá bom. Mas é aí o parlamentar que deve, sei lá, fazer até o papel de fiscalizador do executivo, né? Fazer o contraponto ao poder executivo e mudar a estrutura desse país, né? Exatamente, André. E aí isso fica muito claro. Isso fica muito claro, né? Que aqueles que votaram, né, principalmente a favor dessa reforma trabalhista 13.467/2017, votaram sem nenhum conhecimento, ou votaram por interesse próprio, ou votaram para atender o interesse do Michel Temer. Por quê? Porque tanto é verdade que veio realmente uma medida provisória para fazer algumas correções e ela prescreveu. O que é que esses parlamentares fizeram para, pelo menos, falar, vamos corrigir o erro que nós fizemos? Mas nem isso fizeram. Nem isso fizeram, né? E aí é preciso dizer que o nosso deputado federal aqui é meu amigo particular, mas é preciso dizer, né, que votou aí favorável a essa reforma trabalhista, certo? Que ia gerar emprego. Ele tem que dizer agora, cadê os empregos que essa reforma ia gerar? Aonde estão os empregos que gerou? Números mirrados, né? Pois é, não, e empregos precários. Gerou precarização nas condições de trabalho. Esse trabalho realmente informal aí, essa questão do trabalho intermitente, não é verdade? O cara trabalha 12 por 36. Quer dizer, são coisas absurdas. E que sem a MP pode ser feito patrão-empregado, né? Pois o cara te chama na salinha lá e amanhã você trabalha 12 horas aqui. Quer dizer, é um absurdo um parlamentar votar a favor de uma lei dessa, independentemente de partido, independentemente... Ora, você tem que ter realmente hombridade. Você tem que honrar aqueles que realmente depositaram confiança e votaram em você, e elegeu você. Como que você pode... Não tem forças realmente que possa justificar, né? Sabe o que eu achei interessante, Arthur? A MP era uma garantia humanitária, em alguns casos, para o cara pegar e fazer esse voto pró-reforma trabalhista. A MP caducou e permitiu, por exemplo, de novo o trabalho da mulher grávida em local insalubre, né? Isso é criminoso isso, e eu não vejo indignação desses parlamentares. O cara não subir na tribuna, pô, cadê a MP? Não é pois nada. Você não vê, parece que eles realmente estão anestesiados, estão lá realmente só para, é assim mesmo, a situação é essa e tal. Mas que situação é essa? O que você está fazendo lá? O que esses parlamentares estão fazendo lá que realmente não reverte esse quadro? Portanto, olha... Ouvintes, é preciso realmente a gente focar. O foco tem que ser, nós temos que mudar a representação desse Congresso Nacional. Nós temos que ter realmente pessoas lá comprometidas com o bem-estar da sociedade brasileira. Com essa gente que está lá, se eles voltarem, serem reeleitos novamente, nós vamos realmente não só... continuar com essas maldades que foram feitas durante esse ano, mas ainda nós vamos ter outras piores do que esta.
Portanto, é preciso ter consciência, certo? É preciso procurar saber em quem você vai realmente dar esse cheque em branco. Porque votar, quando você vota em um parlamentar, em um governo, seja no Poder Executivo ou no Legislativo, certo? Quando você vota no deputado, ou você vota no governador, ou você vota no presidente da República, ou no vereador, ou no prefeito, você está dando um cheque em branco para ele. Sim. Você está falando, olha, vá lá e faça o melhor para nós, certo? E é preciso você confiar na pessoa. Por isso que é preciso você verificar quem é essa pessoa, o que ela fez no passado, o que ela está fazendo agora, certo? E o que é que ela está dizendo agora. Eu não sei o que esses deputados estão dizendo aí para a sociedade agora. Eu não sei, André. Como que você justifica? Como é que você vai chegar... era preciso fazer isso. É a mesma coisa dessa questão que também outra coisa lamentável, né, certo? O deputado aqui de Limeira, né, certo? O Miguel Lombardi votou 2 vezes para que o Michel Temer não fosse investigado. Como pode isso? O parlamentar está para fiscalizar, para fazer cumprir a lei. Com indícios gravíssimos. Os indícios gravíssimos, certo? E aí eu voto lá. Mas se eu votasse, né, para afastar o Michel Temer para ele ser investigado, que tinha que se afastar por 180 dias, ia ser feita a investigação, e se ele tivesse culpa, realmente, ou ia preso, ou não voltava mais na presidência. Como fizeram com a Dilma. Exato. Se ele fosse inocente, né, ele ia voltar, ia ser absolvido, ia voltar. Então era o dever do parlamentar votar pela investigação. Era dever dele. E vota realmente para não investigar. Mas que parlamento que é esse, André? Que parlamentar que é esse? Né? E aí... Eu já ouvi um parlamentar dizer um absurdo, né? Mas olha só, se o Michel Temer fosse afastado, quem ia assumir seria o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E eu acho que o Rodrigo Maia é pior do que o Michel Temer. Tá bom então, certo? Nós temos 1 milhão de assassinos no nosso país. Mas não vamos prender nenhum, por quê? Vai prender um, certo? Mas aí tem outros que estão aí soltos. Ora, como isso? Você tem que combater. Você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que fazer cumprir a lei, você tem que fazer. Porque as pessoas que cometem realmente os seus deslizes, cometem seus crimes, têm que responder por eles, né, André? Sim. E notícia de hoje, portal UOL aqui, a Folha de São Paulo, na verdade, portal UOL retransmitiu matéria da Folha. Contra a denúncia de Temer deve anunciar reajuste de cerca de 3% ao Bolsa Família. Quer dizer, os caras usam, né, o cargo. Esse cara, acho que ultrapassou todos os limites, né, da decência para se manter no cargo. Essa denúncia que foi rejeitada pelo Congresso, vamos dizer assim, tinha imagem de um indivíduo que esteve umbilicalmente ligado, sempre ligado a ele, levando malas de dinheiro, né? Com um valor que foi falado na delação. É demais, né? Não, e aí você recebe, né, um empresário totalmente envolvido, tanto é que foi preso, está sendo aí processado, certo? E já tem aí a condenação, né, lá da JBS, você recebe o cara... À noite entra pela garagem. O que isso é coisa de presidente da República, né? Isso não é coisa de presidente da República, isso é uma coisa realmente que inadmissível. E aí vem falar que é inocente. Para, André, certo? O parlamentar, ainda que não tivesse todos esses indícios, mas a justiça decidiu de que ele precisa ser investigado, certo? Ora, o parlamento tinha que ser o primeiro, tinha que ser unânime, né, certo? Olha, sim. Não... Vamos investigar, sim. Vamos investigar. Por que não investigar? E agora, essa coisa do Bolsa Família é por conta do inquérito que apura a lavagem do dinheiro de propina que o Temer teria recebido aplicando em imóveis da família, né? Da filha e tudo mais. Quer dizer, a coisa não para com o Temer e ele usa do mesmo expediente. E há de se perguntar se ele se livrará do mesmo jeito, fazendo o mesmo jogo com os
os senhores deputados, né? Exatamente, né, André? Agora, o que precisa acabar com esse foro privilegiado, né, certo? Isso é um absurdo. Não era para ser assim, né, Arthur? Né? O foro privilegiado, o princípio dele é proteger o parlamentar da opinião contrária, da posição. É né? para dar autonomia para ele. Autonomia, não? Certo? Não realmente para dar proteção para o corrupto. Brincadeira, né? Quer dizer, se tornou um meio do corrupto se salvar. Por quê? Quantos crimes foram, inclusive, prescritos, né? Porque o Supremo... Aí depende do Supremo Tribunal Federal, a última instância, para que ele possa ser condenado, até que chegue lá, não é verdade? Sim. Ele fica realmente aí exercendo o seu cargo normalmente, né? Sim. E aí uma coisa que os ouvintes têm que entender... Esses parlamentares, principalmente esses 2/3 do Congresso Nacional, que estão sendo processados, eles vão fazer de tudo para se reeleger, para eles continuar com o foro privilegiado, porque se eles não conseguirem se reeleger, eles vão cair, eles vão salvo-conduto. É um salvo-conduto. Então, e eles estão com muito dinheiro, viu, André? Eles estão com muito dinheiro, porque toda essa votação que eles fizeram aí para defendendo o Michel Temer, defendendo os grandes grupos, porque essa reforma ela foi feita, inclusive, pelos grandes grupos empresariais, principalmente pela CNI e pela CNC, certo? E isso correu muita grana por aí. Então, eles estão realmente com o cofre cheio para gastar na campanha. Então, os ouvintes têm que ficar muito atentos àqueles que estão realmente fazendo essas campanhas, né? Ricas, né? Essas campanhas vultuosas, né? Tome cuidado que esse é aquele realmente que conseguiu, através de prejudicar a sociedade, conseguiu verba para agora realmente estar gastando na sua campanha para poder se reeleger e ter foro privilegiado e continuar massacrando a classe trabalhadora e a sociedade brasileira. Pergunte de onde veio o dinheiro para a campanha e adote o seu parlamentar. Não é só no dia da votação que você se lembre dele, não. Se lembre dele por 4 anos. Arthur, deixa eu falar as vagas do PAT para segunda-feira. Hoje é sexta-feira, né? E quem está desempregado tem que ralar. Tem que batalhar na segunda-feira. O PAT está oferecendo algumas vagas. Fique esperto para você poder estar tentando uma delas. Olha essa aqui, ó. Essa aqui Aliás, o PAT não abre segunda-feira. Segunda-feira é véspera de feriado. E as vagas são para quarta-feira. Quarta-feira é dia 2. Porque terça-feira é dia do trabalhador. Exatamente. Então, as vagas do PAT para quarta-feira, gente. Mecânicos de veículos industriais. Essa vaga é válida só na quarta-feira até às 9 da manhã. Presta atenção, você já trabalhou com isso, porque é preciso experiência e é preciso ter o curso técnico em mecânica. Mecânico de veículos industriais. Compareça no PAT na quarta-feira, antes das 9. Esteja lá, madrugue lá, hein? Essa vaga tem uma gama ampla. Chapeiro, você que já trabalhou com chapa, fazendo lanche, está desempregado, olha lá, vaga de chapeiro. É preciso... Perdi aqui, mas voltei. É preciso experiência. Vaga de chapeiro. Experiência e ensino médio completo. Ok? Promotor de vendas, outra vaga interessante com experiência. É preciso ter ensino médio completo e CNH categoria B. E o meu celular... meu celular apagou. Eu vou voltar daqui a pouco com as vagas do PAT. Eu não entendi essa. Meu celular apagou, rapaz. E não estava sem bateria. Vou mandar um abraço pro Lamparina, sempre aceso, diferente do meu celular. O Lamparina sempre com bateria. Boa tarde, André e seu Arthur. Estou ligado no programa, ok? Abraços, Lamparina. Grande abraço, Lamparina. Mandar um abraço pro Fabiano Burger.
também outra figura, outro cara que está sempre com a gente aqui no programa Hora do Trabalhador. E um abraço especial para o Paulo César da Silva, o Paulinho, presidente do Cinecol. Sempre interage, ouve e interage. Parabéns, Paulinho, interage com o programa. E eu vou vou dar o recado dele aqui sim, porque ele tá sempre com a gente, ó. André, boa tarde, André Arthur Bueno. Estamos em Fernandópolis, junto com a diretoria da FEComérciários, ao lado do presidente Luiz Carlos Mota, acompanhando a excelente programação. Ô, Mota, um grande abraço aí pro meu grande companheiro e amigo. E é um batalhador aí, o presidente da federação. A categoria está sofrendo com essa reforma. Talvez uma das categorias mais sofridas com a reforma trabalhista. E o Paulinho alertando o seguinte, matéria de hoje da imprensa sobre a questão do desemprego. Desemprego vai a 13,1% da população e é o maior desde maio, o maior do ano, então. 13.700.000 pessoas não têm emprego no Brasil, dados do IBGE divulgados hoje, Arthur. Tem que cobrar desses parlamentares. Cadê o emprego? Não votaram aí pela reforma trabalhista que ia gerar emprego? Aonde é que estão os empregos que gerou? Nem emprego ruim eles geram. Exatamente. Quanto mais empregos decentes, né? Você vê que todas essas promessas da reforma trabalhista, como está bem dizendo o Arthur, a cada dia se tornam mais falsas, mais horríveis. Olha só, voltou o Pati aqui. Deixa eu voltar, Arthur. Já que estamos falando de desemprego, vamos fazer um pouco da nossa parte aqui. E sempre o programa Hora do Trabalhador cita os empregos, grandes empresas que vêm à cidade. A gente cita para o pessoal poder mandar seus currículos. Eu falei da vaga de mecânico de veículos industriais, que é válido até na quarta-feira, às 9 horas da manhã. É preciso experiência, ensino médio completo e curso técnico em mecânica. Falei da vaga para chapeiro, é preciso experiência, ensino médio completo. E falei da vaga para promotor de vendas, é preciso experiência e ensino médio completo. Deixa eu só ver que produto que vai vender. Não, o Pati não fala e não é para falar, não. É para você ir lá, você precisa ter CNH categoria B e carro. Outra vaga, eletricista, Arthur. Precisando de eletricista com experiência e ensino médio completo. Vistoriador de imóveis. Essa também é válida na quarta-feira, só até quarta-feira e até às 8h30 da manhã. Quem está desempregado tem que acordar cedinho e bater perna por aí, olha só. É preciso experiência e ensino médio completo, além de CNH categoria AB, vistoriador de imóveis. Olha que vaga interessante. Auxiliar de limpeza. É preciso experiência, ensino fundamental completo. Controlador de entrada e saída de pessoas. Olha só, é preciso experiência. Até essa vaga... experiência. Os caras não estão afim, as empresas não estão afim de formar os trabalhadores. Controlador de entrada e saída, precisa experiência, ensino médio completo e ter conhecimento em informática. Até aí, importante. Auxiliar de manutenção, vaga PADEF. O que seria vaga PADEF? Vaga para deficientes. Isso. Vaga para deficientes. Auxiliar de manutenção, vaga para deficientes. É preciso experiência. Olha que perfil. O público deficiente já é restrito. Ainda tem que ter experiência, mas se você tem uma deficiência, já trabalhou com isso, tem grandes chances com essa vaga. É preciso experiência, ensino fundamental completo e ter curso ou qualificação em área de construção civil, pintura ou hidráulica. Vaga exclusiva PADEF. O Pati fica no edifício Shopping
anexo ao shopping pátio, pátio office, é preciso levar a carteira de trabalho e os documentos pessoais ao PAT. Nenhuma vaga que não exige experiência, né, Arthur? Pois é, a gente tem batido muito nisso, né, André? Como faz aqueles jovens, né, que estão aí querendo se integrar no mercado de trabalho, se todas as vagas pedem experiência? E aí, André, é a tal coisa, quer dizer, você tinha que ter uma política, né, de integração para esses jovens, né, certo? Quer dizer, já está na hora de ter... Por que esses parlamentares não fazem uma lei obrigando que as empresas têm que realmente colocar um número X de jovens para preparar esses jovens, certo? E para que eles adquiram essa experiência. Porque existe essa questão, por exemplo, do estagiário, certo? Sim. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade da contratação. Está na hora de se criar uma lei. Sim. Por quê? Porque o jovem que está querendo se integrar no mercado... eu me lembro, viu, André? Já faz um bom tempo, né? Eu me lembro o meu primeiro emprego, meu primeiro salário, o grau de satisfação que você tem, né, quando você está começando num trabalho, né, independentemente da atividade que você vai exercer, né, mas a importância que tem, você se sente útil, né, certo? Quer dizer, é um grau de satisfação enorme. E é aí que realmente começa a dar o norte para a sua vida. Sim. É o primeiro emprego seu, é o primeiro trabalho seu, né? Tinha que ter uma política para que pudesse motivar as empresas, né? Em vez desse presidente ficar fazendo esses refis, fazendo todas essas isenções de imposto, por que não faz, então, amarrando com essa contrapartida, né? Vamos chamar assim. Essa seria uma contrapartida importante, né? Aprendizes, por exemplo, quer dizer, olha, né? Tudo bem, desde que você realmente abra vagas, né, para esses jovens. Além da lei. Claro, além da lei, para esses jovens poderem se integrar no mercado de trabalho, né? Sim. Por quê? Porque as vagas que são colocadas aí é para pessoas que realmente já estão no mercado de trabalho há algum tempo e que já têm uma determinada experiência, né? E se não for feito isso, como que esses jovens vão adquirir experiência, né? Sim. É preciso realmente criar uma política para que eles possam integrar no mercado de trabalho, né? O Ministério do Trabalho recentemente se envolveu os auditores, na verdade, as entidades representativas, porque o empresariado queria, inclusive, retirar a obrigatoriedade do percentual de aprendizes de algumas funções. Fizeram um auê aí total, porque é um investimento que se faz, né? As empresas são obrigadas a fazer isso. Agora, não se fiscaliza, né? Não fiscaliza e é muito restrito, né? Sim. O André, é muito restrito essas vagas, né? Certo? Poucas vagas. E aí nós temos aí, quer dizer, se não me engano, você anunciou aí, quer dizer, para fazer limpeza, né? Certo? É o cara que controla a entrada e saída. Exatamente. O cara experiência, certo? Aí não tem esse tipo de coisa, não tem aprendiz. Não tem vaga para aprendiz lá, certo? Eu acho que só realmente deveria ter a exigência para aquilo que tem realmente dentro do mercado, né, o André? Agora, você exige experiência hoje para tudo, né, certo? Para tudo. E aí você não tem uma política de integração desse jovem para que eles possam realmente adquirir a experiência, fica difícil, hein? Sim. Fica difícil. Bom, vamos falar da questão da BRF, Arthur, que é uma... Vamos. Nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo um problema assim que pode... A gente falou do desemprego, né? E o problema da BRF pode resultar na demissão de cerca de 13 mil trabalhadores em todo o Brasil. Vocês acompanharam que a União Europeia está praticando um veto contra a carne de frango brasileira, não é isso? Exato. É importante para os ouvintes entenderem o seguinte: aproximadamente há 40 dias atrás, o Ministério da Agricultura embargou a exportação para a União Europeia de 4 frigoríficos do grupo BRF, que é a fusão da Sadia e Perdigão. Pois bem, aí depois de um período,
o Ministério da Agricultura retirou o embargo. Quando o Ministério da Agricultura retirou o embargo dessas 4, a União Europeia impediu mais 16, se tornando 20. 20 unidades, dessas 20, 12 frigoríficos são do grupo BRF e outras 8 são de outros grupos. Isso equivale aproximadamente de 13 a 14 mil trabalhadores. De 13 a 14 mil trabalhadores. Como está embargado esses frigoríficos de exportar a carne de frango para a Europa, aí o que acontece? Acontece que eles vão ter que colocar essa carne aqui no mercado interno. E a BRF já deu férias coletivas para 7 mil trabalhadores. E a grande preocupação é o seguinte, a hora que esses trabalhadores voltarem de férias, como que vai ficar a situação dele? Então imagina só, o trabalhador está de férias, André, e ele deve estar muito preocupado. Puxa vida, eu estou de férias, mas a hora que eu voltar, essa situação não se resolveu. Como é que vai ser? Será que eu vou ser demitido? Olha, quer dizer, é dado férias para os trabalhadores, em vez de ele ter a tranquilidade, inclusive para poder realmente curtir suas férias, quer dizer, coloca ele em férias, uma preocupação para ele durante as férias. E aqueles que estão trabalhando, né, que não estão de férias, imagine como é que está a cabeça dele. Com 20 unidades de frigorífico, aí realmente embargado, não podendo exportar. E aí é uma cadeia de consequência, André. Por quê? Com certeza, o frango ele tem um período que ele tem que ser abatido. Se não for abatido, o criador, né, do frango começa a ter prejuízo. Então tem um período, olha, agora é o momento, está no ponto, tem que ser abatido. Vai ser abatido esses frangos. Essas 20 unidades vão colocar esses frangos no mercado interno. Possivelmente a população vai ter frango mais barato, com certeza. Porque o preço vai cair. Se você tem realmente uma oferta maior do produto, é certo de que o preço cai. Só que olha as consequências. Os pequenos frigoríficos não vão aguentar concorrer no mercado com esse valor, com um preço mais baixo. E aí você vai ter realmente problema de emprego nesses pequenos frigoríficos. Por outro lado, você tem aqueles consumidores que têm o hábito de consumir a carne bovina e a carne suína. Se a carne do frango for lá para baixo, possivelmente ele vai migrar também para a carne de frango. E aí você começa a ter problema também nas empresas suíno e bovino. Eu não estou aqui defendendo as empresas, eu estou defendendo a produção que gera emprego. Certo? Se não tiver a produção equilibrada, você não mantém esses empregos. Agora, nós já temos mais de 13 milhões de desempregados. Imagine se você realmente começa a ter uma queda de emprego nesse setor, aí você vai aí para 20 milhões tranquilamente, né? Certo? Quer dizer, e aí, olha só a situação do país, certo? E nós tivemos, André, uma audiência, né, ontem, lá no Ministério do Trabalho, e estamos cobrando do governo, cobrando do Ministério do Trabalho, cobramos do ministro, certo? É preciso que haja uma intervenção do governo na garantia desse emprego para os trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores não têm culpa. É um problema de gestão das empresas que levou realmente a essa situação. Então o trabalhador não pode sofrer as consequências. Essa é a importância de ter uma entidade sindical. Quando o cara fala, a gente ouve muito, né? Para que serve o sindicato, né? E nesse momento, a única instância que poderá fazer pressão para garantir esses empregos é, no caso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, né? Exatamente. Aí é importante dizer por que é importante manter o seu sindicato, manter a sua federação, manter a sua confederação. Porque o sindicato, ele colhe as questões realmente da sua base, dos trabalhadores. As questões possíveis de ele resolver aqui no município, aqui na sua região, ele resolve. As questões que não são possíveis, leva para a federação. As questões que não são possíveis resolver a nível de estado com a federação, vai para a confederação. É o caso, por exemplo, dessa situação desses trabalhadores de frigorífico, certo? Nós tivemos essa audiência hoje, né? Aliás, desculpa, ontem, e agora nós vamos, já marcamos uma audiência chamando, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria para
a quarta-feira da semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem, quarta-feira é dia 3. Quarta-feira, dia 2. Dia 2, quarta-feira. Está marcado para quarta-feira, dia 2, uma audiência lá no Ministério do Trabalho, aonde nós vamos estar, inclusive, discutindo como nós vamos buscar alternativa para resolver esse problema. Por quê? Porque não é possível, André. Não é possível realmente que os trabalhadores, mais uma vez, venham pagar por uma questão de que não foram eles que geraram esse problema, né? Sim. A gente teve exemplos aqui da luta do sindicato em questões... E o sindicato é sempre crítico desses grandes conglomerados, né? Que reúnem muito poder e acabam jogando para cá e para lá massa de trabalhadores. O caso da Citrosuco, por exemplo, né? Que fechou uma unidade aqui em Limeira. Trabalhadores ficaram na Rua da Amargura. O sindicato garantiu para eles a questão do plano médico, né? E uma proteção naquele momento da rescisão, né? E é o sindicato que vai nesse momento, quando a empresa tem algum problema, ela fecha o posto de trabalho e quer que se dane, né? Exatamente. Quer que se dane. Exatamente. E isso, André, eu acho que nós temos que cada vez mais estar também cobrando, né, certo? Fazendo com que o governo envolva nessa questão e cobrando das empresas, inclusive, a responsabilidade social, né? Sim. Por quê? Porque o governo, todas as vezes, ele realmente vai fundo para ajudar as empresas, né? Basta a gente ver aí o quanto é investido nas empresas com dinheiro do BNDES, né? Que é dinheiro da sociedade, não é verdade? E é preciso que nessa hora as empresas também arquem com a sua responsabilidade social e mantenham o emprego desses trabalhadores. Nós temos que buscar essa alternativa para que a gente possa realmente estar fazendo esse trabalho, né, André, de acompanhar e cobrar do governo, cobrar a responsabilidade do governo e cobrar também a responsabilidade social das empresas. E quem tem muito que cobrar é o deputado, e nós estamos mal nesse quesito lá em Brasília e em São Paulo, hein? Olha só, para a gente fechar o programa, notícia que chega aqui, ó. Atenção, vamos economizar energia elétrica em maio, hein? Porque vai voltar a tal da bandeira amarela, falta de chuvas, que eu não sei, que os caras têm uma fragilidade, esse período não tem chuva mesmo. Claro. Não tem nenhum planejamento no Brasil, e a bandeira amarela coloca uma cobrança extra de R$1 a cada 100 kWh de energia consumida. É claro que o Temer não é responsável por tudo, é claro que ele não é responsável nem pela falta de chuva. E talvez seja o menos responsável por esse aumento da energia elétrica. Mas um governo sem credibilidade, a gente fica com mais raiva ainda de pagar a conta de luz alta, né, Arthur? Não tenha dúvida, André. É lamentável, né, certo? Quer dizer, é muito fácil, olha, vai faltar água, então vamos fazer o racionamento de água e vamos cobrar mais caro, né? Assim é fácil de resolver o problema, né, André? Certo? Sem se preocupar realmente com a sociedade, né? Se a sociedade pode ou não pode pagar mais caro a água, não é verdade? Agora, o que é preciso ter realmente política de despoluir esses rios, né? Certo? Quer dizer, você fazer uma política de despoluição desses rios, você restabelecer as nascentes, a conservação das nascentes, investir né? Em hidrelétricas. Investir na questão ambiental, certo? Quer dizer, isso é que precisa. Agora fica realmente aguardando, olha, faltou chuva, certo? O grande problema é evidente que nós temos um consumo maior porque a população realmente aumentou. Mas isso é planejamento, falta de planejamento. Precisa ter planejamento, né? Precisa ter governo. Obrigado, Arthur Bueno de Camargo. Amanhã você está aqui? Amanhã estarei aqui, se Deus quiser. Amanhã, programa Hora do Trabalhador, a partir das 10 horas da manhã. Tchau, gente. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso com o aplicativo